Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos fazer a leitura do Evangelho. Mateus, capítulo 6. Vamos ler o versículo 9 e 10. Quero agradecer a presença de todos que aqui estão. Deus abençoe a sua vida. O meu desejo é que Deus fale com você hoje de uma forma especial e poderosa. Gostaria que você ficasse atento, receptivo, porque Deus quer falar com você nessa noite. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Essa é a oração modelo que Jesus deixou para nós. A oração que nós chamamos do Pai Nosso. Deus, Filho poderoso, aleluia. Diz assim, isso Jesus dizendo, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Marque sua Bíblia para nós orarmos. Querido Deus maravilhoso Pai, fala conosco nessa noite, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Senhor, abençoa a nossa mente para que possamos compreender, nosso coração para guardar a tua palavra. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Alguém não conhece a oração do Pai Nosso? Todos nós conhecemos, né? Eu sei que quase todos também poderiam fazer essa oração de cor sem olhar para a Bíblia. E eu não gostaria de me ater a todos os aspectos dessa oração, mas eu gostaria de falar especificamente do versículo 10. Então Jesus ele começa a oração, e eu acredito que até em ordem de prioridade, de importância, ele começa se referindo a Deus como Pai. E algumas pessoas têm Deus como um carrasco, como alguém mau, como alguém que pune, que castiga. Algumas pessoas não tiveram uma boa referência com os pais, e chamar Deus de Pai acaba também não sendo muito agradável. Mas o dito de Pai é aquele que ama, que cuida do filho. Jesus começa a oração dizendo Pai Nosso. Ele não diz que o Pai é dele, mas que o Pai é nosso, é de cada um de nós. Nós temos um Deus que é Pai. A segunda coisa que Jesus profere, ele vai dizer: santificado seja o teu nome. Porque a primeira coisa que nós devemos fazer é amar a Deus sobre todas as coisas, é santificar o nome de Deus. E no versículo 10, ele vai pedir: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A vontade de Deus no céu, ela é realizada de forma plena, completa e perfeita. Os anjos, eles não realizam a vontade de Deus em parte, ou eles não há desobediência nos anjos que estão no céu. Então eles realizam essa vontade de Deus perfeitamente, completamente. Mas ele diz que a vontade de Deus, ela deve ser feita tanto na terra como no céu. No céu são os anjos, na terra somos nós. Então depende de cada um de nós fazer essa vontade de Deus. E nós fazemos essa vontade de Deus quando nós nos movemos no reino de Deus. E Jesus fala: venha o teu reino. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o reino de Deus. E o que ele tem a ver comigo e com você? Pode colocar para nós lá. A partir de agora a gente vai seguir ali pelo telão, se você quiser anotar as referências. O que o reino de Deus? Acho
para nós. O que o reino de Deus tem a ver comigo e com você? O que seria o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Por que eu preciso conhecer o reino de Deus? E como conquistar? Então, para a gente começar falando sobre isso, é importante a gente voltar um pouquinho lá atrás. Antes de Jesus, como que era o contato do homem com Deus? O homem precisava de um sacerdote. O homem precisava de um sacerdote que representasse a Deus. E nenhum homem, antes de Jesus, falava diretamente com Deus. Ele só poderia falar se fosse através do sacerdote. O sacerdote, por sua vez, precisava andar num estilo de vida santo. Ele precisava entrar no Santo dos Santos para que ele pudesse, ali dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, fazer uma intercessão daquele homem a Deus. Então, o homem precisava do sacerdote, o sacerdote precisava do tabernáculo, no tabernáculo ele precisava estar no Santo dos Santos. Era a única forma de Deus o ouvir. Então, as pessoas não tinham o privilégio de falar com Deus. Eles tinham as suas limitações. Quando Jesus veio, e quando a Bíblia diz que Jesus é Emanuel, é Deus conosco, a Bíblia nos mostra que Deus veio tabernacular conosco. O que é isso? Deus veio morar dentro de nós. Então agora não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de tabernáculo, não precisa mais do local específico Santo dos Santos, porque agora o tabernáculo é dentro de nós, o tabernáculo é em nós. Então, sobre esse aspecto que Deus está em nós, o tabernáculo é em nós, e agora não há nenhuma barreira para nós falarmos com Deus através de Jesus Cristo. Onde que começa o nosso culto? Será que o nosso culto começa no domingo às 7h30 da noite? Não. O nosso culto deve começar quando nós abrimos os olhos. Aqui a gente continua esse culto. E enquanto igreja, nós temos início para começar, uma hora para terminar, uma hora para começar e hora para terminar. Mas enquanto servos de Deus, filhos de Deus, enquanto casa de Deus, morada de Deus, porque nós somos morada do Espírito Santo, o nosso culto, ele começa quando a gente acorda, termina quando a gente dorme. Então o nosso culto ele é diário e é 24 horas. Não precisa necessariamente estarmos na igreja. A igreja tem seu papel específico, mas o nosso culto ele tem que ser 24 horas. E o que isso muda? Isso muda porque a forma de nós vermos Deus, a forma de nos relacionarmos com Ele muda completamente. Porque as pessoas ficam esperando ver Jesus quando vem na igreja, quando na verdade elas deveriam andar com Jesus 24 horas. Porque Jesus está dentro de nós, está no meio de nós. Então, se Ele está dentro de nós, se nós somos morada do Espírito Santo, a nossa vida deve ser uma vida de cultuar a Deus 24 horas. Então a pessoa está trabalhando, está cultuando a Deus. Ela está tomando banho, ela está cultuando a Deus. Ela vem na igreja, ela cultua a Deus de uma forma diferente. Mas ela está em casa fazendo uma atividade, ela está cultuando a Deus. Porque o nosso culto a Deus, ele tem que ser igual nós respiramos. Não como nós fazemos uma refeição. Porque esse Deus ele mora dentro de nós, está dentro de nós. E o que seria o reino de Deus? O reino de Deus, nós vamos observar nós podemos dividir o reino de Deus no tempo presente e no tempo futuro. No tempo
presente, no tempo que se chama hoje, o tempo que nós estamos hoje, esse reino de Deus, ele é manifestado através de poder. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, Paulo vai dizer: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, mas em poder. Então, no tempo presente, o reino de Deus é poder. E esse poder precisa ser manifestado. Depois nós vamos observar aqui em Lucas capítulo 10, versículo 9. O próprio Jesus vai dizer: curai os enfermos que nele haver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Quando uma pessoa é curada, uma enfermidade é curada através da oração, é porque o reino de Deus é chegado. O poder do reino de Deus, ele é manifestado através de uma cura, mas ele também é manifestado, como diz em Lucas 11, 20, quando Jesus estava falando qual o poder que ele expulsava os demônios. Ele vai dizer: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus presente, ele é feito através de poder. E de que maneira esse poder se manifesta? Esse poder se manifesta quando pessoas são curadas através do nome de Jesus. Porque não existia isso antes. Não era possível alguém orar em nome de Jesus e o enfermo ser curado. Não era possível se expulsar os demônios pelo poder do nome de Jesus. Os demônios são expulsados através da manifestação do poder. E essa manifestação do poder, ela vem junto com o reino de Deus. Depois nós vamos observar em 1 Coríntios 2,4. Eu coloquei tudo ali no telão, tá bom? Se você depois precisar, ou as referências, para a gente poder ganhar tempo. Em 1 Coríntios 2,4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Isso foi Paulo falando. Então o reino de Deus, ele não é manifestado através de palavras, ele é manifestado através de poder, através do poder de Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo vai dizer o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus, a gente começa a compreender no tempo presente que ele é manifesto por poder. E esse poder, ele vai ser manifesto quando as pessoas são curadas no nome de Jesus, quando demônios são expulsos. Mas o reino de Deus, ele também é uma demonstração de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, o que é isso? Por que o reino de Deus, ele é de justiça? Por que o reino de Deus, ele é feito de justiça? Em Romanos 5,19, Paulo vai dizer o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Por conta de um homem, muitos se tornaram pecadores. Foi o primeiro Adão. Mas por conta do segundo Adão, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Em Mateus 5,10 vai dizer o seguinte: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. A justiça do reino de Deus, ela é feita pelos que fazem parte do reino. Então, quando alguém sofre injustiças, quando alguém é perseguido por causa da justiça, essa pessoa está sendo bem-aventurada, porque dela é o reino dos céus. Em Mateus capítulo 5, versículo 20, vai dizer o seguinte: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. E aí, aqui nós começamos a moldar o que é a justiça. Por que o reino de Deus é justiça? O reino de Deus, ele é justiça para aqueles que buscam justiça.
reino de Deus é justiça para aqueles que elevam o nível. Ele tem uma justiça acima dos escribas e fariseus. Lembra que nós falamos isso alguns domingos atrás? A respeito de justiça? Se eu quiser mover no reino de Deus, se eu quiser que esse reino de Deus seja presente na minha vida, eu preciso ter uma justiça que excede a do mundo natural, a de um reino terreno, que não faz parte do meu reino. Em Mateus 6,33, vai dizer o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. Diga assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então o reino a gente chama, mas a gente busca. E como que a gente busca esse reino? A gente busca esse reino quando praticamos justiça. E essa justiça, como nós já aprendemos, não é a justiça sobre a nossa ótica, é a justiça sobre a ótica de Deus. E aí, se você quiser conhecer a justiça de Deus, você vai ler Mateus capítulo 5, que ele vai dar um exemplo dessa justiça. Então a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as vezes que nós somos justos, nós estamos trazendo o reino de Deus. Quando você é justo no seu trabalho, você está trazendo o reino de Deus para o seu trabalho. Quando você é justo nos seus relacionamentos, você está trazendo o reino de Deus para os seus relacionamentos. Quando você é justo nas suas palavras, você está trazendo o reino de Deus. Aonde há justiça, há a manifestação do reino de Deus, porque o reino de Deus é justiça, e o contrário disso é verdadeiro. Se existe injustiça, não existe o reino de Deus. É o reino terreno, é o reino maligno, aonde há injustiça. E não é possível nós sermos justos em uma coisa e sermos injustos em outra, e o reino de Deus ainda assim se manifestar. Nós devemos buscar a justiça de Deus em todos os aspectos da nossa vida. E isso é um grande desafio. Porque muitas vezes é fácil a gente ser justo em um aspecto, mas em outro já é mais difícil. É fácil sermos justos com as pessoas que nós amamos, mas não é fácil de praticar essa mesma justiça com as pessoas que nós não temos afeição. Mas a gente deve buscar isso. Porque o reino de Deus é paz. Não diz que o reino de Deus é justiça, é paz. Por que ele é paz? Romanos 12,18. Se for possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. A Bíblia diz que em que depender de nós, nós temos que ter paz com todos os homens. Quem é que produz a paz? Somos nós. A gente não deve pedir a paz, a gente tem que ter a paz. Você não precisa pedir paz na sua casa, você não precisa pedir paz na sua igreja, você não precisa pedir paz no seu país. Você tem que ser a paz. E muitas pessoas estão se ocupando em pedir paz, vamos ter que ter paz, vamos ter paz, vamos ter paz, vamos ter paz. Não é vamos ter paz, você precisa fazer essa paz. A Bíblia diz que nós devemos fazer a paz. A gente não deve pedir a paz, a gente tem que praticar. A paz precisa partir de nós. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o reino de Deus é para os filhos de Deus. Se não for filho de Deus, não pode entrar no reino de Deus. E os pacificadores são os promotores da paz. Então, se aonde você chega não tem paz, a responsabilidade tem que ser sua. Começa com você. Ah, mas não depende só de mim. É verdade. A paz não depende de uma única pessoa. Mas a paz pode começar por uma pessoa. E essa paz pode começar por você. E quando você chega no ambiente levando a paz, você carrega o reino de Deus. Se você chega numa casa que não tem paz e você leva a paz, você está entrando com o reino de Deus. Quando você pisa naquela casa, a paz de Deus está com você. E você leva a paz para aquela casa, porque o reino de Deus está com você. Quando você chega no seu trabalho e ali existe confusão, existe conflito, e você começa a levar a paz para aquele lugar, você se torna um pacificador,
você está levando o reino de Deus para o seu trabalho. Quando você traz a paz para o convívio da igreja, da comunidade da igreja, você está trazendo o reino de Deus para a comunidade da igreja. Essa paz quem tem que trazer sou eu e é você. Por isso que o reino de Deus é paz, porque somos nós que temos que fazer a paz. Ah, eu estou precisando de paz. Se você está precisando de paz, é só você que pode te dar paz. E paz em todos os sentidos. Só você pode promover a paz que você precisa, interior e exterior. É você que cria situações. É você que condiciona as circunstâncias. É você que manda que sentimentos que vai entrar no seu coração. Que tipo de sentimentos você vai ter em relação à vida e em relação às pessoas. Se é sentimento de paz ou de ódio. É você que determina isso. Por isso que o reino de Deus é paz. Porque aqueles que promovem o reino são pacificadores. Por que o reino de Deus é alegria? Lucas 2,10. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de alegria, que será para todo o povo. Foi a notícia quando o anjo visitou Isabel para falar de João Batista. Quando o anjo também visitou Maria, era uma notícia alegre, era uma boa notícia. Lucas 10, versículo 17 vai dizer o seguinte: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Versículo 20 vai dizer: mas não vos alegrei-vos porque se sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Porque o reino de Deus é alegria, irmãos. Porque a morte de Jesus na cruz nos trouxe uma grande alegria. Por que o reino de Deus é alegria, irmãos? Porque o nosso nome está escrito no livro dos céus. Então o reino de Deus ele é justiça, porque nós vamos promover a justiça. O reino de Deus é paz, porque nós seremos pacificadores. E o reino de Deus é alegria, porque nós vamos nos alegrar. João 16:20 vai dizer: na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Glória a Deus, aleluia. Então nossa tristeza se converterá em alegria, é uma promessa de Deus. Atos 13:52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O reino de Deus é alegria, irmãos. E quem que precisa promover essa alegria? Quem? Nós. Eu. Quem é que precisa promover a alegria? Eu. Né? O meu problema com nós é o seguinte. O meu problema com nós é só assim, ó. Tá eu e mais 3. Nós somos responsáveis para trazer o refrigerante no dia do aniversário da igreja. Nós, os homens. Aí eu chego lá. E aí, trouxe o refrigerante? Não. Achei que você não tinha trazido. Você não trouxe, não? Não. Achei que você ia trazer. Ué, mas não era para nós trazer? Não era para nós trazer. Por que você não trouxe? Ué, eu não trouxe. Mas por que você também não trouxe? O problema de nós é esse. Porque o nós, a gente confia nos outros. Então é eu. É você que tem que promover a alegria. Porque senão a responsabilidade fica sempre no outro. Né? Então, quem deve promover a alegria sou eu. Eu devo promover a alegria no meu local de trabalho, na minha casa, na igreja, aonde eu andar, irmãos. Por que eu tenho que ser alegre? Porque eu tenho um nome escrito no livro do céu. Eu tenho que ser alegre porque eu conheci Jesus Cristo. Eu tenho que ser alegre porque não existia esperança para o pecador e Jesus trouxe essa esperança. Eu tenho que ser alegre porque eu sirvo um Deus que venceu a morte, que venceu a dor, um Deus poderoso. É fácil ser alegre, irmãos? Às vezes é, ué. Se você estiver ganhando bem, com saúde, se você estiver ganhando bem, com saúde, com paz, não tem nem como você ficar triste. Se você estiver doido, aí não está com saúde mental, né? Mas e quando a situação é igual a de Abacuque?
desemprego, sem condição financeira, passando necessidade, devendo. E aí Abacuque diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Aí é mais difícil. Verdade, Deus. Mas é o padrão do reino. Verdade, Deus. É o padrão do reino. A gente pode se entristecer? A gente pode se entristecer. Porque nós não somos 100%, do reino, como deveríamos ser. Às vezes a gente pisa um pouco na terra e a gente se entristece um pouco mais do que deveria. Mas o reino de Deus é alegria, a gente precisa promover essa alegria. Verdade, Deus. E essa alegria, ela não está nas circunstâncias que vivemos. Ela está na razão de Jesus ter morrido por nós. Do nosso nome está escrito no livro da vida. Da gente pertencer ao reino dos céus. E isso não muda. Com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, com paz, sem paz. Isso não vai mudar. A nossa alegria, ela tem que ter um fundamento. E se o fundamento estiver correto, a gente vai ser uma pessoa alegre. Por mais difícil que seja. Por mais que a gente se abata. Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus? Qual é o motivo da alegria aqui, irmãos? Hebreus 9. Por que Deus ungiu alguém com óleo de alegria? Por quê? Tem um segredo para ser alegre, irmãos. Além disso que eu falei. Quando a gente ama a justiça. O injusto não pode ser feliz. O injusto não pode ter alegria. Por isso que a gente precisa praticar a justiça. Porque a alegria vem. A alegria é o fruto da justiça. E quantas vezes a gente baseia a nossa alegria em outras coisas? Fazem parte da nossa vida. A condição financeira, a saúde, a paz, a alegria, a realização. Mas a nossa alegria não pode estar baseada apenas nisso. A nossa alegria tem que estar baseada nesses valores. Por isso que o reino de Deus é alegria. Porque o reino de Deus é no Espírito. Veja bem, irmãos, existem dois reinos. Não dá para a gente fugir disso. Ou a gente vai pertencer a um, ou vai pertencer ao outro. E eu acredito que em alguns momentos a gente está em um, em alguns momentos a gente está no outro, em alguns momentos a gente não sabe onde está. Mas existe o reino de Deus, que é no Espírito. E a gente só acessa esse reino se for pelo Espírito. A gente só consegue praticar a justiça de Deus se for no Espírito. A gente só consegue a paz de Deus se for no Espírito, acessando nas regiões celestiais, acessando através do nosso Espírito. A gente só consegue essa alegria se a gente acessá-la pelo nosso Espírito. Porque o reino de Deus é no Espírito. Porque o reino terreno é na carne, é na alma. Então tudo que a gente pratica com a alma, com a carne, é da terra. E não tem a ver com o reino de Deus. E tudo que a gente pratica no Espírito é do céu. É o reino de Deus. Mateus 3,11 vai dizer o seguinte: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A gente precisa passar por esse batismo no Espírito, para a gente poder andar no Espírito. E quando que esse batismo acontece? Ele tem várias formas de acontecer. Mas a partir do momento que você crê nas coisas espirituais, você também passou pelo batismo no Espírito. Porque você começa a andar segundo as coisas espirituais. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus e que a gente reconhece, nos arrependemos dos nossos pecados e passamos a praticar a palavra de Deus, a gente passa a andar no Espírito. E a gente passa a praticar as coisas do Espírito. E a gente passa a viver no Espírito. Porque o reino de Deus
é no Espírito. E ninguém acessa o reino de Deus se não for pelo Espírito. Não é uma questão humana, irracional e intelectual. É uma questão espiritual. Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse Espírito Santo, ele vem sobre nós quando nós passamos pela regeneração, quando nós decidimos andar com Deus, abandonar o nosso pecado e praticar o que a Bíblia nos ensina. A gente passa por uma transformação do nosso espírito e passamos a andar no Espírito. Nós vamos observar isso no Evangelho de João, capítulo 3, aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em umas palavras, ele tem que ser batizado no Espírito. Em outra palavra, ele tem que nascer de novo. Nascer de novo e ser batizado no Espírito é a mesma coisa. E Nicodemos não entendia como que seria esse novo nascimento. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então precisa ter um nascimento para a gente acessar o reino dos céus. Precisa ter um batismo no Espírito. Precisa nascer da água, que é a palavra. Precisa nascer do Espírito. Nós precisamos crer nas coisas espirituais para que a gente possa acessar o reino de Deus. No versículo 7 ele vai dizer: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O versículo 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Todos nós nascemos da carne e somos carnais porque somos naturais, somos terrenos. Nós temos a nossa natureza terrena, mas nós também nos transformamos em seres espirituais.